Amém. Glória a Deus, que é fiel. Uma boa noite, a graça e a paz de Jesus. O Brasil está cada vez mais evangélico. O Brasil está cada vez mais evangélico. Em 1980, nós éramos aproximadamente 6% da população do nosso país. Em 1990, nós já éramos um pouco mais de 9%. No ano 2000, nós éramos mais de 15%. E em 2010, nós já éramos mais de 22%. Então, o Brasil está cada vez mais evangélico. Os estudiosos, os pesquisadores e os teóricos dos institutos que analisam esse fenômeno de mobilidade religiosa do nosso país, já estão sugerindo que em curto espaço de tempo, o Brasil deixará de ser um país hegemonicamente católico, apostólico, romano, para se tornar um país evangélico. Alguns, inclusive, já marcaram data. Disseram que em 2034 nós ultrapassaremos em número aqueles que se confessam ou se identificam religiosamente como católicos apostólicos romanos. Houve um tempo em que praticamente 90% da população do Brasil se identificava como católica apostólica romana. Se não era católico praticante, como a gente dizia, era católico nominal. Quando preenchia uma ficha em algum lugar, religião, católico. Hoje, cada vez mais, religião evangélico. Então, o Brasil está se tornando cada vez mais evangélico. Nós tivemos, nessa semana, as ruas da nossa cidade ocupadas numa marcha para Jesus que mobilizou, segundo as informações que eu li, mais de 3 milhões de pessoas foram às ruas identificando-se como evangélicos. E a pergunta que nós devemos nos fazer é se esse fato, essa realidade de que o Brasil está cada vez mais evangélico, se isso é bom para o Brasil. E se isso é bom para a causa do Evangelho. É bom para o Brasil que o Brasil esteja se tornando cada vez mais evangélico? É bom para a causa do Evangelho que o Brasil esteja se tornando cada vez mais evangélico? Não é simples responder isso, porque também não é simples responder o que significa ser evangélico. Evangélico é um nome que identifica um mosaico de expressões de fé em Jesus. Expressões de vivência comunitária, coletiva do Evangelho. O que é ser evangélico? Nós nos perguntamos isso porque o evangélico, ou essa nomenclatura, identifica uma subcultura dentro da tradição do cristianismo. Aliás, o próprio cristianismo já é complexo, porque o Evangelho de Jesus Cristo, ele tem a sua gênese na própria pessoa de Jesus, evidentemente, que se aproxima de alguns homens que estão à beira do mar da Galileia e os chama dizendo: sigam-me, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Então Jesus se revela a esses homens, judeus na Palestina de então, no mar da Galileia, no lago de Genezaré, no lago de Tiberíades, e se revela a eles como o Messias esperado por Israel, prometido desde Moisés, pelos profetas. Então Jesus se apresenta como Messias,
mas ilumina a sua identidade messiânica de tal maneira que aqueles homens ganham uma nova perspectiva. Ele não é apenas o Messias, como um novo Moisés ou um novo rei Davi, mas ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. E não apenas é o Cristo, Filho do Deus vivo, mas ele, Jesus, diz: eu e o Pai somos um. E diz: eu sou anterior a Abraão. Antes de Abraão eu era. Eu e o Pai somos um. Então Jesus, quando se revela àqueles homens, faz uma promessa: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. E ele de fato ressuscita, aparece àqueles homens, se revela a eles como ressurreto e os envia como suas testemunhas. É lá no ano 325, quando se converte Constantino, imperador romano, que o movimento de testemunho de Jesus, que já ia longe, é lá no ano 300 e pouco, que o cristianismo vai se consolidando com essa forma que nós demos o nome de catolicismo apostólico romano. Mas mesmo o catolicismo apostólico romano é uma subcultura da tradição do movimento de Jesus. Por exemplo, tem um cristianismo copta, que lá pelos anos 400 da era cristã, cindiu com o cristianismo do Império de Constantino. Os coptas, os primeiros cristãos coptas, eles estavam no Egito. O evangelho foi levado para o Egito provavelmente por João Marcos, esse que escreveu o evangelho de Marcos que nós temos no nosso Novo Testamento. Então João Marcos levou o evangelho e testemunhou a respeito de Jesus no Egito. E ali cresce um movimento cristão muito diferente do movimento que foi para a Europa. O Novo Testamento não conta essa expansão do testemunho de Jesus para o Egito, para a África. Conta o caminho do apóstolo Paulo para a Ásia, as 7 igrejas da Ásia, as igrejas da Ásia, e depois para a Europa, o evangelho chegando a Roma. Mas não fala do que aconteceu na África, por exemplo. Por exemplo, no ano 1000, os cristãos do Oriente romperam com o cristianismo de Constantino, ou com o catolicismo, romperam com o Papa de Roma, com o bispo de Roma, e surge um cristianismo ortodoxo oriental, na Rússia, na Grécia. É outro cristianismo, completamente diferente do catolicismo apostólico romano. No ano de 1517, tem a Reforma Protestante. Martinho Lutero, João Calvino. Há uma outra expressão de fé e de compreensão do Evangelho de Jesus, é a famosa Reforma Protestante, da qual, inclusive, nós, como Igreja Batista, somos herdeiros. Nós somos uma igreja batista. Então, nós temos a nossa identidade associada a um movimento cristão do século XVI. Então, quando nós falamos assim de evangélico ou de cristão, do que realmente nós estamos falando? De que tradição nós estamos falando? Por exemplo, quando nós, os protestantes / evangélicos, chegamos ao Brasil, o cristianismo já estava aqui havia pelo menos uns 300 anos. A primeira missa foi celebrada no Brasil em 25 de abril de 1500. Um frei franciscano, Henrique de Coimbra, celebrou a primeira missa no solo brasileiro em 1500. Os católicos romanos chegaram aqui
Em 1550, os jesuítas. Depois chegaram os carmelitas, depois chegaram os beneditinos, depois chegaram os franciscanos. Em 1600, já muitas ordens católicas estavam a evangelizar o Brasil. Nós protestantes chegamos aqui só em 1800. A igreja anglicana chegou em 1811. Depois chegaram os presbiterianos, os luteranos, nós, os batistas. Os últimos que chegaram foram os nossos irmãos metodistas. Chegaram em 1890. Mas olha, o cristianismo já tinha chegado uns 300 anos antes. E hoje nós dizemos assim, bom, o Brasil está se tornando cada vez mais evangélico, mas que tipo de evangélico? Esses nossos irmãos, 3 milhões que encheram as ruas da nossa cidade essa semana, de onde vieram? Que tradições representam? De que igrejas vieram? Quantas igrejas estavam ali representadas? Quantas tradições de evangelho estavam ali? Porque fala assim, nós somos evangélicos, mas evangélicos como? Evangélicos como os protestantes históricos tradicionais, batistas, presbiterianos, metodistas, congregacionais, ou evangélicos como pentecostais, Assembleia de Deus, Deus é amor, o Brasil para Cristo. Que evangélicos? Que evangelho é? Evangélico, por exemplo, como a Universal do Reino de Deus? Ou evangélico como a Internacional da Graça, ou como a Renascer em Cristo, ou como a Sara Nossa Terra, ou como Bola de Neve? Ou como os presbiterianos neocalvinistas? Que evangélicos? De que evangélico nós estamos falando? O evangélico da Ibabe, que tem até festa caipira. Outro dia me perguntaram, pastor, pode ter festa caipira na igreja batista? Eu falei, pode, é festa de aniversário do primo de Jesus, é isso, João Batista. Eu falar assim, eu vou na festa de aniversário do primo de Jesus, pode. Não, mas não é uma festa católica, é uma festa caipira, pessoal, não é uma festa católica, é uma festa caipira. Então, de que tipo de evangélico nós estamos falando e que tradição evangélica nós estamos falando?